gente tiver uma criança aqui no templo, ela já pode subir, estamos preparando para apresentar. Privilégio para a gente poder estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Essa semana foi uma semana bem abençoada na minha vida. A palavra de Deus foi constante em aprendizado, desde o congresso que nós tivemos aqui na terça-feira, tudo botado ali na terça, mas o congresso se estendeu a quarta, a quinta. Sexta-feira a gente esteve aqui com os adolescentes, estudando um pouquinho sobre como os atributos de Deus refletem nas nossas vidas, precisam refletir através das nossas vidas. Também no sábado, aqui com os jovens, nós tivemos aprendendo um pouco sobre o que deixamos para trás a partir do momento que nós fomos alcançados por Cristo. E agora, mais uma vez, com o privilégio de poder trazer a palavra à igreja. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da igreja. Que a palavra de Deus é santa e pura, nós não. A palavra de Deus é perfeita, nós não. Que a gente não comprometa, que a gente não queira falar da nossa boca. Mas que tudo que a gente possa estar anunciando para a igreja, ensinando a igreja, seja agradável para Deus de Deus. Como da igreja orar nesse momento? Pai, bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é santo, perfeito e justo. Louvado seja o Senhor, porque mesmo o Senhor sendo santo, perfeito e justo, não nos tratou com justiça, mas com misericórdia. Estendeu a tua bondade e teu amor sobre as nossas vidas, nos transformou e nos tornou amáveis, quando nós não éramos. Éramos desobedientes, filhos da ira. Andávamos perdidos, segundo a inclinação do nosso próprio coração, mas o Senhor teve misericórdia de nós e te louvamos por isso, Deus. O Senhor nos ensina, nos faz a cada dia crescer em conhecimento e graça. Que nós possamos em tudo glorificar o teu nome, ser moldado à tua palavra, para refletir os teus atributos. Que nós possamos em tudo aprender, onde estivermos, no contexto em que estivermos inseridos, ser aquilo que o Senhor planejou e escreveu para as nossas vidas, para glorificar o teu nome. Nos instrui a tua palavra, tem misericórdia de mim, Senhor, porque não sou digno dela. Mas, Senhor, aplica a tua palavra ao meu coração, ao coração da igreja, como tem feito. Que possamos aprender a cada vez mais viver por ti, depender de ti, ter honra e glória somente porque vem de ti. Em nome de Jesus. Nós tivemos o privilégio de fazer a leitura de todo o Salmo, todo o Provérbio 10 a 31, que fala sobre as características da mulher virtuosa. É uma mulher que, no contexto dos nossos dias, vem passando por tantas dificuldades, quer seja na questão dos seus direitos, dos tratamentos, das desigualdades que ainda existem no contexto de hoje, mas também vem experimentando o desprazer de ver movimentos de mulheres que deturpam a própria consciência cristã, pregando uma verdade que não é verdade. A mulher ela é semelhante ao homem em várias características, mas ela também é diferente do homem em várias características. Há muita informação sobre a mulher e na nossa sociedade atual, muita informação sobre os direitos das mulheres, sobre situações que as mulheres são colocadas em circunstâncias que não devem ser consideradas, não devem ser feitas. E movimentos se levantam justamente para defender as mulheres nesses contextos, para defender os seus direitos, para defender uma desigualdade que ainda é muito grande em relação às condições dos homens em relação ao trabalho, salário, etc. Mas também movimentos que, deturpando essa realidade, ou se aproveitando dela, um coração completamente inclinado a algo distante, muito distante da palavra de Deus, pregam o homem como talvez o grande algoz das mulheres, como um grande carrasco das mulheres, e talvez não só se limitando a agredir ou se limitando a simplesmente contestar a presença e a participação do homem naquele contexto de família, também pregam com a igreja como carrasco das mulheres, a religião cristã como sendo algo que deturpa
a posição de igualdade entre a mulher e o homem. Movimentos que são completamente contrários à palavra de Deus. É claro que existem religiões no mundo inteiro que cerceiam os direitos das mulheres, que colocam as mulheres como um objeto de propriedade dos seus pais, depois dos seus maridos, como o islamismo, ou todas as outras que nós poderíamos citar aqui. Porém, não é o caso do cristianismo, como defende muitos movimentos feministas da nossa época, do nosso tempo. O cristianismo dá à mulher um papel melhor do que qualquer pensamento filosófico, ou de qualquer movimento social, ou de qualquer outra religião poderia dar. Para o cristianismo, ambos foram criados à imagem de Deus, à sua semelhança. Diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Sobre o domínio de ambos, do homem e da mulher, colocou Deus, sujeitou Deus toda a criação. Disse a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 1, verso 22, você não precisa abrir ainda, dentro de mim, está lá, depois você pode conferir. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Homem e mulher foram criados na mesma essência, sendo um e o outro da mesma matéria. Está lá também no capítulo 2 de Gênesis, versos 22 a 24. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse ao homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por conta do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mesmo em tempos difíceis de perseguição e contextos turbulentos, contextos sociais turbulentos, mulheres cristãs assumiram posições firmes em seus contextos, nos lugares onde elas estavam inseridas. Nós temos exemplos disso na própria Bíblia, com Esther, com Débora, e tantos outros exemplos ao longo da história. Se nós olharmos para o movimento da Reforma Protestante, por exemplo, homens e mulheres suaram, sangraram para que nós hoje pudéssemos ter acesso à Bíblia na nossa língua, pregada livremente nos nossos cultos. Por mais que a história dê mais evidência às contribuições de Lutero ou de Calvino, muitos homens e mulheres participaram daquele movimento, deram suas vidas por aquele movimento. Mulheres como Marie Dentier, que atuou em Genebra como pregadora e escritora, ou Catarina Vambora, esposa de Lutero, comprometidas com aquela reforma que estava acontecendo, para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus e fossem alcançadas pela sua graça. Marie teve um papel importante na reforma política e religiosa em Genebra, defendeu Calvino e Farel quando eles foram expulsos da cidade, escreveu coisas muito fortes e firmes em relação às suas convicções de fé. Disse certa vez, Marie: passei muito tempo na escuridão da hipocrisia. Somente Deus foi capaz de trazer-me e enxergar minha condição e me conduzir à verdadeira luz. Casada também com um reformador, ela escreveu em defesa da perspectiva feminina em um mundo que passava por transformações enormes naquela época. Um pouco diferente de Marie, Catarina também, ela não pregou sermões nem escreveu livros. Ela foi uma freira católica, casou-se com Lutero, líder da Reforma Protestante. Ketz era chamada por Lutero em seus escritos. Ela abriu a porta da sua casa para homens e mulheres que se refugiavam daquela perseguição. Monges que haviam abraçado agora a fé reformada, freiras que haviam abraçado a fé reformada, se abrigavam, encontravam abrigo na casa de Catarina de Vambora. Há relatos em que havia momentos em que mais de 25 pessoas estavam hospedadas na sua casa. Recebeu 25 pessoas para almoçar. É gente pra caramba, né? E ainda criava 11 órfãos. Cuidava do seu marido, seus filhos, do filho, Hans Lutero. Imagina um almoço domingo com 25 pessoas. Lá em casa não dava, ia ter que tirar os móveis, ou talvez eu nem conseguisse entrar. Mas Catarina conseguia abrigar por causa do seu coração firme nas convicções que ela tinha em Deus. Catarina cuidou de um marido com crise de depressão, enquanto criava seu filho. Em meio a essas crises,
Catarina estava ao seu lado, sentando, abrindo a Bíblia, edificando seu coração. Conciliou seus deveres domésticos, necessidades dos seus muitos hóspedes, responsabilidades da maternidade, a grande tarefa de ajudar Lutero na tradução das Escrituras para o alemão. Ela era consolo e abrigo aos desabafos do marido, era fortaleza diante da realidade, da perseguição em que eles viviam. Ela sabia que Lutero, todas as vezes que saía para pregar, podia não mais voltar, e ainda assim ela o encorajava, porque a palavra de Deus precisava ser anunciada. Escreveu Lutero: minha querida Cat me mantém jovem e em forma. Sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita as minhas viagens e quando volto está sempre me esperando. Cuida de mim nas depressões, suporta meus acessos de cólera. Ela me ajuda no meu trabalho e acima de tudo ama Jesus. Depois de Jesus, ela é o melhor presente que Deus me deu em toda a minha vida, disse Lutero ao amigo. Ao ouvir isso, Catarina respondeu: tudo que tenho sido é esposa e mãe, e acho que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Lutero chamava sua esposa de estrela da manhã de Wittenberg. Exemplos e tantos outros nós poderíamos citar aqui, de mulheres tementes a Deus, que descobriram que a forma de ser honrada verdadeiramente consistia no seu temor do Senhor. A mulher que teme a Deus, ela é honrada. Eu convido agora sim a abrir as Bíblias, um texto que nós já lemos, no livro de Provérbios, no capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Eu quero poder ler com os irmãos apenas os versos 28, 29 e 30. Eu acho que a gente pode fazer isso com a sua voz. 28, 29 e 30. Provérbios 31. Vamos ler juntos? Vamos ler a igreja ficar de pé. De repente, o exercíciozinho que a gente precisa para ter mais atenção na leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Levantam-se seus filhos e acham isso. Seu marido a louca, dizendo: muitas mulheres prosseguem vigorosamente, Mas tua cura é sobretudo. Enganosa graça e vã hermosura. Mas a mulher que tem o Senhor, essa será louvada. dá-lhe o fruto das suas mãos e louva. Livro de Provérbios, a igreja pode sentar-se. O livro de Provérbios é um livro para todas as idades. Ele tem ensinamentos, verdades para todas as idades. Ela é ensinada ao povo como parte da sua herança cultural. Seus ensinamentos influenciaram muito dos escritos do Novo Testamento, muitas das coisas que Jesus disse, e está escrito no Novo Testamento, nos Evangelhos. Nós temos base lá em Provérbios. O título, traduzido para o grego como parábola, são provérbios, eles tinham um significado muito mais amplo do que os provérbios dos nossos dias. A gente costuma dizer muitos provérbios populares, né? Tipo, sei lá, água mole, pedra dura, tanto basta até que fura, sem muita profundidade, uma verdade simples, rápida, concisa. Mas o livro de Provérbios, ele tinha uma verdade muito mais profunda que isso. Ele tinha um ensinamento muito mais arraigado a tudo aquilo que o judeu conhecia de palavra de Deus, e ele sintetizava ali numa mensagem simples para ser guardada facilmente na cabeça de uma maneira didática. Para o povo da época, os provérbios não eram apenas ditados breves, mas a interpretação de um ensino profundo, de um ensino ético, que eles precisavam aprender a viver sobre ele. A palavra que é a origem do verbo significa ser como. Então, nós precisamos ser como o ensinamento que nós temos no livro de Provérbios. Aquelas características, aqueles ditados, aquelas frases curtas, nós precisamos ser como cada um deles em nossas vidas. Em Provérbios, os princípios das Escrituras são aplicados à totalidade da nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ter ensinamentos acerca dos nossos relacionamentos, ensinamentos acerca das nossas finanças, ensinamentos acerca da nossa conduta, do homem e da mulher. Nós vamos ter ensinamentos sobre todas as áreas que nós precisarmos de nossas vidas. Nós encontramos na sabedoria no livro de Provérbios. Os provérbios escritos pelo filho do rei, como se intitula o autor.
atribuído pela tradição a Salomão, mesmo que nem todos os escritos de provérbios tenham sido feitos por ele, coloca Deus no centro da vida do homem e orienta o homem acerca de toda a sua vida, acerca de tudo à sua volta. Provérbio 31, do verso 10 a 31, nós temos um recorte poético ali. Ele segue as orientações da mãe de Lemuel, e aí no capítulo 10, o texto começa a falar uma poesia linda sobre as características de uma mulher que ele chama de virtuosa. Um poema escrito em 22 versos. É interessante a estrutura desse poema, porque ele segue cada verso. Cada verso ele começa com uma letra do alfabeto hebraico, passando por todas as letras, começando no Aleph, passando por todas as letras do alfabeto hebraico até o final. Cada verso ele inicia com uma letra na sua estrutura. Dos versos 11 a 31 trazem um louvor imortal às características dessa mulher, dessa mãe virtuosa, esposa virtuosa. Volta os olhos para o texto, não fecha a tua Bíblia não. Provérbios capítulo 31. No verso 10, a palavra de Deus diz: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede de joias preciosas. A mulher virtuosa pregada aqui, ela é uma esposa nobre. Esses versos eles exortam a igreja sobre que tipo de mulheres, que tipo de mulher as mulheres deveriam querer ser, que tipo de padrão as mulheres deveriam querer seguir. E ele exorta também aos homens que tipo de mulher eles deveriam buscar, que tipo de esposas os homens deveriam buscar. Verso 11 e 12: o coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Homem que almeja ser bem-sucedido diante de Deus não alcançará sem a colaboração de sua esposa. Seu desejo será para o coração do seu marido, e apesar da fragilidade física de sua feminilidade, ela é fortalecida na sua sabedoria e na sua honra. Tal força, ela contrasta a mulher adúltera, a mulher meretriz, como temos um texto de Ezequiel no capítulo 16:30, que fala que o coração da meretriz ele é fraco, ela é fraca de coração. A mulher virtuosa não, ela é forte porque ela é honrada, ela é forte porque ela teme ao Senhor. O marido confia nela de todo o seu coração, e ela lhe traz contentamento. Versos 13 a 19, nós podemos ler juntos? Ela busca como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta e dá mantimentos da sua casa e as tarefas das suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas de seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roda. Não temos aqui um texto que fala da mulher preguiçosa. Não temos aqui um texto que fala da mulher que investe o seu tempo para estar fazendo fofoca. Não temos aqui um texto da mulher que investe o seu tempo para estar falando mal de um ou de outro. Temos aqui um texto que fala da mulher que não tem medo do trabalho, que não tem medo do que tem que fazer, que não tem medo das suas responsabilidades. Ela administra bem as suas responsabilidades, e tudo quanto o seu marido coloca nas suas mãos, tudo que ele coloca nas suas mãos dá certo, prospera, porque ela faz com temor do Senhor. Faz da prudência e do trabalho o seu carinho, e exerce o seu papel com diligência, prospera em todos os seus caminhos. Verso 20 a 24 agora. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Vamos ler juntos 21. No tocante à sua casa, não tenha neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercantes. A mulher virtuosa se dedica em fazer o bem à sua família. Ela repousa, sua família pode encontrar nela repouso e cuidado. Toda a sua volta
Nós temos pessoas que confiam nela, que se entregam a ela, que colocam seu coração nela, que encontram conforto nela. Versos 25 a 27 vai dizer que a força e a dignidade são seus vestidos. E ri-se do tempo vindouro. Abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Olha pelo governo, olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Essa mulher virtuosa, ela se veste de honra, ela se veste de prudência. Esses são os seus tesouros, esse é o seu louvor. Ela dá segurança, ela tem segurança no futuro, tem sabedoria e moderação no falar, não se dá a fofoca ou às mentiras. Ela domina bem a palavra de Deus, a palavra de Deus está na sua boca. Quanto mais a gente medita na palavra de Deus, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais aquilo vai alimentando os nossos pensamentos, mais aquilo vai criando raiz em nossos corações. E no momento que nós precisamos tomar uma decisão, no momento que nós precisamos dizer alguma coisa a alguém, a palavra de Deus ela está fresquinha na nossa cabeça, e aí é fácil nós aprendermos a falar segundo a palavra de Deus, a viver segundo a palavra de Deus. Assim deve ser a mulher virtuosa, em sabedoria e moderação no falar. As virtudes dessa mulher são condensadas mais na frente do Novo Testamento. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 9 e 10, Paulo escreve: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modesta e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Sobre as virtudes dessa mulher virtuosa, escreve John MacArthur: uma mulher piedosa, ela odeia tanto o pecado que evitaria qualquer coisa que produziria pecado em alguém. Quantas mulheres virtuosas nós encontramos nos nossos dias? Ela não se veste de modo que ela vai provocar o pecado no outro. Ela não se porta de uma maneira que vai provocar o pecado no outro. Ela não se dá às mentiras, às dissensões, às intrigas. Mas ela tem seu prazer na lei do Senhor. Suas virtudes trazem alento a toda a sua volta. Seu marido se alegra nela. Ela glorifica o seu marido e ele tem prazer nela. A mulher cantada em Provérbios é um reflexo do que as mulheres precisam ser nos nossos dias. Mas se no primeiro momento nós pegamos esse texto lindo, essa poesia linda escrita aqui no livro de Provérbios, e nós aplicamos ela no primeiro plano às mulheres, e como as mulheres devem se portar, como devem ser as mulheres que os homens da igreja devem procurar, ela também se aplica em um segundo plano a toda a igreja, porque a igreja precisa ser essa mulher virtuosa diante do seu noivo. Não é uma questão só da mulher e do padrão de comportamento da mulher, mas essas virtudes, e cada uma delas é o padrão de comportamento da igreja, que teme ao Senhor, que glorifica o seu noivo, o seu marido, que é Jesus Cristo. Mulher virtuosa. Que é Cristo. Se em primeiro plano aplicamos essa mensagem ao padrão de conduta da mulher cristã, também o aplicamos ao modelo da igreja cristã. A igreja virtuosa que enche de honra ao seu noivo. Escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Marido, mulher, Cristo, igreja. A igreja deve ser essa mulher virtuosa, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Como nós vamos, enquanto igreja, ensinar as nossas mulheres as suas responsabilidades, a difícil tarefa, se nós, enquanto igreja, não cumprimos a difícil tarefa de em tudo sermos submissos a Cristo, então somente a Cristo? Não temos outros maridos em nossos corações competindo pelo nosso amor.
Como nós vamos ensinar as nossas mulheres a se portar virtuosamente, se nós, enquanto igreja, não nos portarmos virtuosamente? Como esta mãe virtuosa, a igreja deve gerar, alimentar, guardar os seus filhos. Assim como uma mulher virtuosa, a igreja glorifica o seu marido e ele tem prazer nela. Se olharmos para a estrutura desses provérbios, do verso 10 a 21, dessa poesia que nós lemos, ela tem uma estrutura bem interessante, porque ela começa do jeito que ela termina. E as ideias do início, elas vão se refletindo no final, do meio para o meio. Então, o provérbio ele vai fechando. Nós começamos aqui no verso 10, falando sobre a charete da mulher. Olha, a mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede divinas joias, sobre a honra dessa mulher virtuosa. E é assim que ele termina também. Ele vai dizer, olha, enganosa é a graça, mãe a formosura, mas a mulher que tem no Senhor será louvada. Honra a mulher virtuosa, honra a mulher virtuosa. Se nós olharmos para o miolo do meio, nós vamos ter as tarefas, as atribuições dela. O texto vai dizer que ela busca lã, linho, ela trabalha de bom grado, ela é como um navio mercante, nos versos 13, 14, 15. E mais na frente também, no verso 21 em diante, vai dizer, olha, no tocante a sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos. Tarefas, tudo aquilo que a mulher virtuosa, como ela se porta, no que ela se apega. Mas quando nós centralizamos, passamos para o centro do texto, final fala sobre a mulher virtuosa, os miolos falam sobre as atividades dela, mas no centro do texto, diz o verso 23, o seu marido é estimado entre os juízes. Ela é virtuosa, ela procede dessa maneira, para quê? Para a honra do seu marido. A igreja, ela é virtuosa, ela é honrada, ela procede assim, 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 para quê? Para a honra da igreja? Não, para a honra de Cristo, para glorificar a Cristo. O texto da mulher virtuosa é um texto para a igreja virtuosa. Ela precisa proceder de tal e tal maneira a fim de glorificar o seu noivo. Não é o nome da igreja que deve aparecer, não são os nossos ministérios que devem aparecer, é Cristo. Cristo precisa ser glorificado pela igreja virtuosa. Levantem-se os filhos, versos 28 a 30. Eles chamam bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo, muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a toda sobrepuja. Enganosa é a graça e não a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Daí do fruto das suas mãos, e rúbrico, a louvarão as suas obras. Quem dera pudéssemos ouvir a igreja, Cristo falando sobre nós. Vocês procedem virtuosamente. Vocês, a todas as outras religiões, ou a todas as outras, vocês se sobrepujam, vocês se destacam, porque vocês temem ao Senhor. Quem dera Cristo possa falar de nós, olha, vocês não estão preocupados com a beleza exterior. Vocês não estão preocupados com templos suntuosos, com grandes obras. Não, vocês estão preocupados em temer a Deus e glorificá-lo, e que o nome do seu noivo seja anunciado. Porque essa é o papel da igreja virtuosa. Graça, formosura, estrutura, exterior, isso passa. Isso é passageiro, isso é hoje, não é amanhã. Nós recebemos aqui o pastor Heraldo, na semana passada, uma igreja que ruiu, o templo que ruiu, mas a igreja que permanece, porque não é estrutura, porque não é exterior. Igreja é ajuntamento, igreja é a reunião daquilo dos santos que o Senhor separou e colocou algo em comum que é muito maior de todas as nossas diferenças, que é o Espírito Santo em nossos corações. O temor do Senhor é a coroa do caráter da igreja. O temor do Senhor é a coroa, é a pedra mais preciosa do caráter do crente. Sua consciência é guiada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do seu Criador. Para a mulher virtuosa, ela não se faz de belezas vãs ou de enganos, que a ninguém conduz a Deus. Pois se perdem os homens que baseiam nessas virtudes da sua escolha. O homem que está procurando uma mulher para casar e baseia a sua decisão na beleza exterior, ele está levando ruína para o seu lar. Pois se perdem os homens que baseiam nisso a sua escolha.
Uma alma deformada em um corpo atraente traz ruína à família. A beleza efêmera é uma virtude passageira, logo ela é consumida por uma doença, por um acidente, pelo tempo. Mas o temor do Senhor é o testemunho que recomenda a Deus. O temor do Senhor é a virtude que vence a morte e conduz a alma à eternidade. O temor do Senhor é o princípio fundamental de toda a vida cristã. Sem reverência e um solene temor, não existe adoração genuína. Não existe igreja virtuosa. O temor do Senhor conduz a igreja a Cristo, conduz cada um a Cristo. O temor do Senhor leva o crente na contramão dos valores desse tempo. O temor do Senhor nos leva a perceber que nós precisamos viver de uma maneira diferente da cultura dominante do nosso tempo, a ter valores diferentes, a ter sonhos diferentes, princípios e prioridades diferentes. Provérbios 8,13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor nos leva a odiar o pecado como Deus odeia e amar o que Deus ama. Deus ama a igreja. Ele morreu por ela. E eu não posso deixar de amar aquilo que Deus ama. O cristão tem o dever de sentir um imenso prazer e um imenso temor em Deus, em temer de verdade aquilo que é errado. Seu compromisso é de ser santo, como o Senhor é santo. Isso se estende não só à mulher, mas a toda a igreja. Pois quando o temor é o alicerce do coração do crente, ele antecede todas as suas ações. Quando o temor é a base do nosso coração, tudo que nós fazemos como reflexo desse temor. Quando Deus molda o coração, as nossas atitudes exteriores, elas testificam daquilo que foi transformado em nós. O temor santo nos faz ter medo de se envolver no pecado, nos faz ter medo de ser negligente com a palavra de Deus, com o relacionamento com Deus. O temor do Senhor nos mantém alerta diante das ciladas do diabo. O maligno está todo o tempo colocando oportunidades à nossa volta para nos fazer cair. O temor do Senhor nos mantém alerta sobre essas coisas. O temor nos impede de dar o primeiro passo no erro, de desfrutar e de se contaminar com as iguarias dessa cultura. Salomão havia mergulhado em todos os prazeres do seu tempo e concluiu que tudo não passa de vaidade, mas também experimentou o temor do Senhor e o chamou de verdadeira felicidade. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes nesse momento. Estava aberto em Provérbios, é o livro seguinte, capítulo 12, verso 13. Podemos ler juntos? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo mundo. Tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem aprendido, de tudo que você tem ensinado, assuma ou resuma. Olha, não mergulha o teu coração na cultura deste tempo, porque senão ele vai tragar o teu coração, vai enraizar os teus pés nessa terra, e você vai desejar as coisas desse mundo mais do que a Deus. Mas teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí a mulher será virtuosa, e aí a igreja será virtuosa, porque o noivo é glorificado. Amém? Vamos orar. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos recolhe imperfeitos, deformados, uma noiva cheia de pecados, feia, e nos transforma. E algo muito mais belo do que poderíamos imaginar ou ser por nós mesmos. Ó Deus, que cada vez mais a tua igreja possa produzir mulheres virtuosas, mães virtuosas, esposas virtuosas,
Que a tua igreja possa ensinar com a sua conduta o que é ser virtuosa, quais virtudes devem ser valorizadas. Que esse seja o princípio da nossa sabedoria, o temor do Senhor. Que aprendamos a viver no temor do Senhor. E se quisermos ser honrados, a mulher que quiser ser honrada, busque o temor do Senhor. Esteja nisso a sua honra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.